E aí galera, tudo bem? Tudo certinho em casa? Bom, para quem não me conhece, me chamo Reinaldo, mas vocês podem me chamar de Rei. Tô chegando nesse vídeo hoje para contar um pouquinho a minha história para vocês, para quem ainda não me conhece. Bom, como já falei, né? Vocês podem me chamar de Rei. Tenho 32 anos, sou natural de Rio do Sul, sou formado em Educação Física, bacharelado e licenciatura. Me formei na Unidade, cidade na qual eu moro. Acho que legal pra gente entender onde que a gente tá, legal a gente voltar no passado e contar um pouco da nossa história, né? Então, queria contar um pouco da minha história para vocês hoje. Começar lá na minha infância, acho que é muito importante como é que foi minha infância para eu entender onde foi que eu cheguei, como é que foi o desenvolver da minha profissão, como é que eu cheguei na minha profissão. Bom, como alguns de vocês aí em casa, eu tinha muitos problemas relacionados à minha estética, ao meu excesso de peso, então era a criança gordinha, uma criança bem gordinha para falar bem a verdade. Sofria vários problemas relacionados a esse excesso de peso, por exemplo, problemas respiratórios, bronquite. Eu tinha bronquite quando era criança, então esse problema de bronquite quando a gente tem mais gordura corporal, ele acaba ressaltando mais. Então, para fazer as atividades do dia a dia, correr, brincar, sempre era aquele sofrimento a mais, né? Problemas relacionados à autoestima. Galera, a maioria que é gordinho, tá acima do peso, sabe o que eu tô falando. Quando a gente tá com mais peso corporal, mais gordura, a gente não se sente bem com a gente mesmo. E isso é muito ruim. Nossa autoestima fica baixa. Então, eu era uma criancinha que não tinha uma autoestima, não me achava bonito, não gostava do meu corpo. Isso era muito triste. Na escola, como eu falei, sempre era o último a ser escolhido lá na hora do futebol, na hora da brincadeira, ou sempre corria mais devagar na hora da professora lá, Educação Física, Dona Marília, grande Dona Marília, mandava a gente correr ao redor da quadra, sempre era o que fazia menos voltas, e aquilo me deixava muito triste, muito frustrado. Com o passar do tempo, vendo alguns filmes de ação da época, eu gostava muito, meus atores favoritos, o Sylvester Stallone, o Van Damme, o Jack Chan, Schwarzenegger. Galera que tem a minha idade, mais ou menos geração 90, sabe de quem eu estou falando, são famosos, né, até hoje em dia. Então, vendo esses filmes, desses atores, então eu comecei a perceber uma coisa. Tinha uma hora, determinado momento do filme, geralmente é quando eles tinham passado por alguma dificuldade, alguma derrota, um momento difícil. Geralmente é nesse momento do filme, onde eles vão lá e mostravam o treinamento desses personagens, né? Quem não lembra aquela cena clássica do Rocky Balboa subindo as escadas correndo, soqueando lá a carne no açougue, fazendo vários treinos mirabolantes na época. A galera já fazia treinamento funcional na época lá, mas era outro nome, a gente não conhecia como esse nome, mas já fazia um treinamento funcional. O Jack Chan, o Van Damme, enfim, todos eles, sempre no momento mais difícil do filme, quando tinham passado por uma derrota, eles iam para a parte do treinamento. Aí que eu percebi, para eles chegarem onde eles estão, é porque eles passaram por esse treinamento. Eu acho que isso é muito importante. Então, comecei a relacionar o treino que eles faziam, comecei a relacionar esse treino com o físico que eles tinham, com o status que eles tinham na época, com tudo, né? Com tudo que tinha de bom em relação aos personagens, aos atores. Comecei a relacionar os treinos e eu comecei a fazer meus próprios treinos em casa, ali ainda criança, entrando na pré-adolescência. Eu comecei ainda com uma cordinha, pulava todo dia a cordinha de noite, flexão, muito apoio, muita flexão. E depois eu comecei a ir escondido na casa do meu tio Jairo. Ele também é formado em Educação Física, ele era diretor no colégio na época. Eu aproveitava esse momento que ele saía para trabalhar de tarde, eu ia escondido na casa dele. Na casa dele tinha barra, tinha um banquinho lá para fazer um supino, um agachamento, uns halteres para fazer uma rosca. Então já comecei a puxar ferro, vamos dizer assim, ainda nessa fase de criança, entrando naquela pré-adolescência. E o meu corpo começou a mudar bastante. Perdi muito peso e com o treinamento veio também a mudança de hábitos alimentares. Comecei a me alimentar melhor,
comia menos, optava por alimentos mais saudáveis, comecei a comer muitas frutas, verduras, e isso foi me ajudando a transformar meu corpo. Passei de uma criança gordinha, tímida, introvertida, ali para um adolescente mais magro, uma autoestima melhor, era feliz com o meu corpo, e tudo isso foi, transferindo para todas as áreas da minha vida. E foi assim, com 18 anos, eu entrei para a faculdade de Educação Física na Unidade. Já sempre com esse pensamento. Eu vou ajudar muitas pessoas ainda vou ajudar muitas pessoas a transformarem as suas vidas, seus corpos, através da atividade física. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho quando a gente quer pensar uma transformação em longo prazo, uma transformação que seja sustentável o resto da vida, com atividade física. Então eu entrei na faculdade, na época eu consegui uma bolsa de estudos 100% ali pela Unidade, para conseguir fazer meu curso. Venho também ali de uma família que não tinha muitas condições de pagar a faculdade, era um valor caro pra gente na época, então a única opção que eu tinha para conseguir fazer os estudos era com a bolsa. Eu acabei conseguindo essa bolsa. Não mencionei antes, mas eu nasci criado pela minha mãe e pela minha avó, e tenho muito orgulho disso, né? Elas que me criaram, me deram tudo que podiam me dar, e tudo que eu tenho hoje, tenho certeza, tudo que eu tenho hoje devo muito a elas. Enfim, entrei para a faculdade de Educação Física já com esse pensamento: vou ajudar muitas pessoas a transformarem suas vidas, seus corpos, assim como eu transformei o meu com atividade física. E já tinha na minha cabeça, desde o começo, eu vou ter um negócio próprio, eu vou abrir uma coisa para mim que eu vou poder ter mais liberdade, mais autonomia para trabalhar do meu jeito, Trabalhar do meu jeito e ter mais autonomia mesmo. Então fui indo, estudando. Nessa época eu comecei a trabalhar também numa madeireira aqui da região, uma fábrica lá que fazia artefatos de madeira. Estava na 5ª fase de Educação Física, acabei quebrando o braço nessa madeireira, a Fresna, uma pecinha, uma máquina Fresna lá. Ela molda os artefatos de madeira, acabou puxando a manga da minha blusa, e eu acabei quebrando o meu braço na época. Sorte que não pegou a mão, nada, acabei quebrando o braço e tive que ficar afastado do meu trabalho. Eu já treinava nessa época, era aquela correria de faculdade, Todo mundo, a maioria de vocês deve saber bem como é que é: acordar cedo, trabalhar, corre, vai para academia, depois vai para a faculdade, ou então depois da faculdade ia lá, conseguia fazer o treino, mas sempre consegui treinar, mesmo com correria. Não era fácil. A maioria de vocês deve saber como é que é. Eu conseguia treinar, conseguia encaixar o treino, porque é uma coisa que eu gostava muito, tinha muita paixão. Tem até hoje, Então acabei quebrando o braço, como eu falei, já treinava numa academia aqui da região, e continuei treinando com o braço mesmo quebrado, tipo aiazinha. Não podia fazer braço, lógico, Então acabava fazendo exercícios voltados mais para membros inferiores. Fiquei com as pernas desse tamanho aquele ano lá, treinando só perna na academia e fazendo bike, spinning, abdominal. Os bracinhos foram afinando e as pernas foram engrossando. Então nessa época eu estava na 5ª fase, foi que um professor, amigo meu até hoje, trabalhava ali na academia naquela época, Diego, ele me convidou para começar a estagiar nessa academia. Uma professora ia sair do horário do meio-dia, e ele me convidou para substituir ela nesse horário. Eu não pensei 2 vezes, aproveitei a oportunidade, fiquei lá um mês com ele, treinando mesmo, assim, eu acompanhava ele, o horário de serviço dele sem ganhar nada, só que ganhando muita experiência, conversando com ele direto. Fiquei lá um mês com ele treinando mesmo, passando por um treinamento. Depois desse mês, fui efetivado ali como estagiário, comecei a trabalhar longas e árduas 2h30 na instrução da musculação, ali é o horário do meio-dia até as 2h30. Comecei pequeno, Hoje em dia a galera já quer começar grande, todo mundo já quer começar ganhando muito, trabalhando no melhor horário,
com personal trainer, mas antigamente não era assim não, a gente começava pequeno e ia crescendo aos poucos. E com o tempo fui pegando mais horários, comecei também a trabalhar na instrução, como estagiário na natação infantil, era muito divertido também na época, estagiário na natação infantil. Fui pegando depois o horário das 10 até a meia-noite, comecei a estagiar também das 10 à meia-noite, então saía da faculdade, corria lá pra academia, ficava até meia-noite, até a academia fechar, e foi indo assim, por um tempo, até depois começar cada vez pegar mais horários, e pegar mais alunos, e fui ficando conhecido muito por me especializar em fazer e ajudar aos meus alunos a emagrecer muito. Esse sempre era muito o meu objetivo em relação aos treinamentos, ajudar a galera a emagrecer. Eu já comecei lá a ver na época não tinha muita informação na internet, né? Mas uma coisa ou outra que a gente via sobre treinamento funcional, eu achava, nossa, que legal, isso aqui é muito dinâmico, corre pra lá, corre pra cá, já relacionando, talvez, com certeza, né, aos filmes que eu assistia na minha infância, lá nos treinamentos dos atores lá, que sempre é um negócio muito dinâmico, tal, galera suada. Eu pensei, que massa aqui, eu vou me especializar nisso aqui, treinamento funcional, treinamento voltado para emagrecimento, condicionamento físico. Fui fazendo muitos cursos ali na área, né, nessa área específica, e fui pegando muita gente com esse objetivo de emagrecer. Tanto é que depois de um tempo na academia chegava alguém mais fortinho, vamos dizer assim, já encaminhava pro Reinaldo lá, pro Rei, ó, manda pro Rei que ele resolve. E foi indo, fui trabalhando aí na academia até me formar. Logo depois que eu me formei, eu abri o meu estúdio, Core Studio era o nome na época, Core Studio Treinamento Funcional. Trabalhava bastante, chegava a dar 11 aulas, me lembro, 11 aulas no dia. A gente atendia turmas de até 5 pessoas no quadro, 5 pessoas no máximo. Tinha personal trainer, treinos em dupla, pequenos grupos, 4, 5 pessoas. Dava aula para criança, tudo quanto é tipo de público atendia na época ali no Core Studio. E fui indo, cada vez tendo mais resultados com os meus alunos, cada vez desenvolvendo mais uma metodologia própria, um estilo de treino próprio, um estilo de aula próprio. Até que chegou um ponto que eu percebi, eu quero ajudar mais pessoas, estou muito limitado, já dando muita aula por dia e tal, quero ajudar mais pessoas, então tive a ideia de ampliar o Core, era o Core Studio, a gente ampliou, pegou um lugar maior, consegui atender mais pessoas, depois troquei, fui para outro lugar um pouco maior, mais perto do centro, fiquei mais um ano nesse local, cada vez tendo mais alunos. Pensei, quero ampliar mais, consigo atender, quero ajudar mais pessoas a transformarem a sua vida através da atividade física. Então a gente trocou novamente de local, a gente foi mais para o centro da cidade. Hoje em dia a gente está num local bem bacana, a gente consegue atender muitos alunos. Atualmente estamos com 150 alunos, apenas eu dou aula para essa galera toda, 150 alunos, e é isso aí. Ao longo desse tempo, como eu falei antes, fui desenvolvendo uma metodologia de treinamento, um estilo próprio de treinamento, sempre trabalhando com muito dinamismo, muita variação de treino, intensidade, pensando muito na individualidade também de cada aluno, mesmo as aulas sendo em grupo. Achei importante isso, a gente pensar na individualidade de cada aluno. Tem dia que dá para cobrar mais, tem dia que tu percebe que não dá para cobrar tanto. Muitos alunos, um movimento vai se adequar melhor, para outros vai ser outro movimento, e foi assim que o Core foi se desenvolvendo ao longo desse tempo. Acho que a história do Core acaba se confundindo muito com a minha própria história, né? Todo mundo que é empreendedor sabe como é que é isso. A história, o criador se mistura muito, a história do criador com a história da criatura. A criatura, no caso, é o Core, né? O criador sou eu, mas às vezes a criatura parece que sou eu. Enfim, passar dos anos, veio a tão famosa pandemia. A pandemia, que lockdown,
não podemos mais dar aulas, negócio não podia dar aula, academias fechadas, aquele desespero. Começamos então a fazer o quê? Aulas online, mandar treino pra galera fazer em casa. Daí talvez foi fomentando a ideia do nosso próximo pensamento de negócio, nosso próximo passo objetivo. Já com a Ana junto comigo, a Ana teve um papel muito importante na história do Core. Depois que eu conheci ela, a gente começou a namorar, noivou, casou. O Core teve um boom muito grande. Passei tipo isso aqui de meta para isso aqui. Muito se deve a Ana. Então, nós dois ali na época da pandemia, comecei a dar aulas, mandar treino pra galera online e tal. Veio a ideia, pô, acho que esse negócio do online é legal, talvez a gente consiga atender ainda mais gente, transformar ainda mais vidas através da atividade física. Falei, assim como atividade física transforma a minha vida, transforma até hoje, transforma todos os dias, acho que eu consigo ajudar mais pessoas. Foi que então surgiu o Core Home. Core Home veio com essa proposta, né, de treinamento online. Muita gente deixa de treinar por falta de tempo, rotina muito apertada, não consegue se deslocar até o Core. A gente tem muita gente manda mensagem no Instagram, pessoal que é aqui da região, queria muito treinar no Core, mas mora em outra cidade, vê lá no Instagram, acha muito irado a nossa proposta de treinamento, o nosso espírito de comunidade, acompanha lá os cases de sucesso dos alunos que conseguiram emagrecer, perder peso, definir a musculatura, conseguiram realmente mudar, né, daquela girada, mudar de vida através do treino do Core. A galera quer isso e às vezes não conseguia treinar, porque morava em outra cidade. Então, Core Home veio com uma proposta de treinamento, conseguir levar a nossa metodologia, a nossa ideologia de treino para muito mais pessoas. Galera, a gente tá com o Core há mais de 8, 9 anos, às vezes até me perco, esse negócio de cronologia do tempo, eu sempre me perco, tenho que perguntar pra Ana toda hora, amor, que ano que eu me formei? Amor, que ano que eu saí do ensino médio? Amor, que ano que eu nasci? Toda hora eu tenho que ficar perguntando pra Ana lá, que eu sempre acabo me confundindo muito nessa cronologia de tempo, mas tem mais de 8, 9 anos do Core. Ao longo desses anos a gente conseguiu ajudar a transformar a vida de centenas de pessoas. Muita gente já passou por nossas mãos, e tenho muita felicidade, muito orgulho mesmo do nosso trabalho que a gente realiza diariamente no Core. É tudo muita dedicação, muito esforço, mas vale muito a pena ver a alegria estampada no sorriso da galera. Na hora do treino, a minha alegria é ver a cara da galera de tristeza não, parece estar morrendo de sofrimento, mas a cara da galera de alegria, felicidade, de dever cumprido, quando o cara vem, consegue botar uma calça que não estava servindo, quando eu vou lá e falo, você emagreceu, hein? O sorriso que o cara põe, que a aluna põe no rosto, isso aí é muito gratificante. E é isso que eu queria... E é isso que eu queria falar hoje com vocês, contar um pouco da minha história, um pouquinho da história do Core. Não é tudo, se fosse para falar tudo, nossa senhora, ia ficar aqui até a noite, mas não vamos, né, se estender muito. É uma breve história aí da minha história, da história do Core. Queria falar para vocês entenderem um pouquinho aí mais, né, me conhecerem melhor, conhecer o Core um pouquinho melhor, beleza? Ao longo aí dos vídeos, a gente vai trazer mais pessoas aí, né, que fizeram e fazem parte da história do Core, para que vocês cada vez aí sintam mais conectados com a gente mais conectados com vocês. Tenho certeza, vai ser um diálogo bem legal, bem gostoso. A gente vai conseguir transformar a vida de vocês, a gente vai conseguir evoluir muito junto e a gente vai se falando, tá bom, galera? Beijo pra vocês, abraço, até mais, né?